Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Continuando a criação da loja virtual usando um microserviço, hoje nós vamos iniciar a criação do microserviço para o carrinho de compras. Então, para isso, eu vou criar um novo projeto do tipo ASP.NET Core Web API na nossa solução. E eu vou usar a mesma estrutura que foi usada na criação do microserviços para produtos. Assim, nós vamos reutilizar parte do que foi definido no projeto Product API. Isso ocorre porque eu estou usando uma abordagem onde todos os microserviços serão desenvolvidos na linguagem C#. Assim, eu estou simplificando a criação dos microserviços e também eu não estou containerizando as aplicações e o banco de dados que está sendo utilizado. No entanto, nada impede que no futuro outras linguagens sejam usadas, substituindo assim alguns dos projetos escritos aqui na linguagem C#. Então nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos incluir as referências no projeto, definir as entidades, criar o contexto do Entity Framework Core, ajustar as configurações na classe Program, criar os DTOs e fazer o mapeamento, implementar o repositório, criar o controlador e eu vou continuar usando o banco de dados MySQL. Então a seguir eu vou mostrar uma figura que dá uma visão global, incompleta, da atuação do microserviço para carrinho de compras, que eu vou chamar de Cart API, e dos outros microserviços que nós já criamos, no caso Product API, e que nós vamos criar, que é o microserviço Coupon API. Eu já abordei a criação de um carrinho de compras usando microserviços na playlist microserviços do canal. Eu vou abrir aqui o navegador na playlist do canal. Observe que aqui eu tenho de como integrar a videoaula onde eu mostro a criação do carrinho de compras que eu chamei de Basket API. Aqui eu estou utilizando o Redis, eu não estou utilizando o MySQL. E aqui eu estou containerizando tanto a aplicação como o Redis. Nesta série que eu estou trabalhando atualmente, eu estou simplificando a abordagem usada, porque eu estou usando apenas um banco de dados, MySQL, vou usar em todos os serviços, e estou usando a linguagem C#. E aqui, todos os microserviços estão sendo desenvolvidos por uma única pessoa. Numa arquitetura de microserviços no mundo real, eu teria várias equipes, cada uma atuando em um microserviço, e podendo usar, assim, linguagens diferentes e bancos de dados diferentes e abordagens diferentes em cada um dos microserviços. Então, para simplificar, não estender muito essa série de aulas, eu vou procurar simplificar aqui o cenário. Então, continuando, eu vou abrir aqui o nosso projeto VShop e eu já tenho aqui o microserviço Product API, o microserviço VShop Web e agora eu vou incluir aqui no back-end um novo projeto. Então eu vou clicar em back-end e selecionar Add New Project. Vou marcar aqui o template ASP.NET Core Web API, vou clicar em Next, vou chamar esse projeto de VShop Cart API. Vou clicar em Next e aqui eu vou selecionar o framework Net 6. Não vou definir o tipo de autenticação, vou configurar para HTTPS. Aqui eu vou usar controladores, eu não vou usar as Minimal APIs. E eu vou habilitar aqui a Open API, ou seja, a interface do Swagger. Vou clicar em Create e eu tenho aqui o projeto criado com a estrutura padrão. Aqui eu vou remover do código que foi gerado essa classe Weather Forecast. Vou dar um delete aqui, E aqui na pasta Controllers eu tenho o controlador Weather Forecast que eu também vou deletar. Agora eu vou incluir as referências aqui no projeto Cart API. Elas vão ser as mesmas que foram usadas no projeto Product API. Então, ao invés de eu incluir cada um dos pacotes manualmente, eu vou selecionar aqui o projeto Product API. Ele vai me abrir aqui uma janela onde em Item Group eu tenho as referências usadas. Então, eu vou copiar essas referências, com exceção do Swashbuckle ASP.NET Core que eu tenho, eu vou copiar, eu vou fechar aqui, vou retornar aqui para o meu projeto VShop Card API. E aqui, em Item Group, eu vou colar as referências que eu copiei. Eu vou salvar e aqui, olha, eu incluí assim as referências ao Automapper Station, Microsoft Dependency Injection, ao Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Beater, ao Microsoft Entity Framework Core Design, ao Pomelo do Entity Framework Core MySQL e
a referência que já tinha sido incluída para a OpenAPI. Então eu posso fechar aqui e retornar a minha solução. Se eu selecionar aqui o projeto, vir aqui em Tools, vim aqui no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution, eu vou ver aqui, ó, clicando em Installed, eu vou ter aqui os pacotes já instalados aqui no meu projeto. Então, as referências já estão todas corretamente definidas no meu projeto Cart API. Agora eu vou criar no projeto Cart API uma pasta onde eu vou definir as entidades do domínio do carrinho de compras. Eu vou selecionar Project, New Folder, vou chamar de Models. Aqui eu vou mostrar as entidades que eu vou criar. A abordagem que eu estou utilizando aqui é a seguinte. Eu vou usar o Entity Framework Core na abordagem Code First, onde nós vamos partir das entidades e depois nós vamos gerar o banco de dados e as tabelas a partir dessas entidades. Então vamos realizar um mapeamento ORM. Então para isso eu vou definir aqui, ó, 3 entidades. E aqui eu estou utilizando uma abordagem clássica para definir a lógica do carrinho de compra. Eu estou me baseando em parte no seguinte site, olha. Se você acessar aqui esse endereço da Microsoft, você tem aqui, ó, carrinho de compras. Aqui ele vai abordar como criar um carrinho de compras para um aplicativo web. Aí ele vai definir aqui como calcular e exibir o total do pedido, remover e atualizar itens do carrinho de compra, incluir um contador de carrinhos de compras. São conceitos que nós vamos usar. Ele mostra aqui, ó, a classe que vai definir os itens do carrinho, que ele está chamando de Cart Item. Eu estou usando o mesmo nome, tá vendo? Ele está definindo o ID, a quantidade, o relacionamento com produtos. Eu vou usar tudo isso aqui na nossa implementação. Então, na lógica de negócios do carrinho de compras, olha, nós vamos usar a mesma abordagem: adicionar itens no carrinho, remover itens do carrinho, obter o ID do carrinho, recuperar itens do carrinho, totalizar a quantidade de todos os itens, atualizar os dados do carrinho de compras. Embora esse texto ele seja referente a uma aplicação Web Forms, os conceitos aqui eles continuam os mesmos e eu vou me basear em parte nesses conceitos aqui. Então, retornando aqui, ó, para as entidades que nós vamos criar, eu vou criar uma classe Cart que representa o carrinho. Então, aqui eu vou definir as propriedades Cart Header e Cart Items, que é uma lista de Cart Item, que está definido logo a seguir. Na classe Cart Item, olha, eu defino o ID, a quantidade, o ID do produto. Aqui eu estou fazendo uma referência ao Cart Header, o ID dele, né, ao produto. E em Cart Header eu estou definindo o ID do usuário e o código do cupom de desconto. Então eu vou partir dessas entidades. Essa entidade Cart, ela não vai ser mapeada pelo Entity Framework Core. Nós vamos trabalhar com ela apenas a nível lógico, criando uma View Model. Agora, Cart Item, ele vai me gerar lá no banco de dados uma tabela. E Cart Header também. Apenas para título de visualização, nós vamos ter lá no banco de dados, depois que eu definir o mapeamento, uma tabela Cart Items, onde eu vou ter o ID, a quantidade, o ID do produto e o ID do cabeçalho do carrinho. Então aqui é o carrinho, aqui é os itens do carrinho e aqui é o cabeçalho que identifica o carrinho. E em Cart Headers eu tenho uma tabela com o ID do usuário. Eu preciso saber de que usuário aquele carrinho se refere, né? E se tem um cupom de desconto ou não. Então eu estou partindo das entidades, eu vou usar o Entity Framework Core e no Migrations eu vou gerar essas duas tabelas lá no MySQL. Então eu vou mostrar a seguir o arquivo de contexto que nós vamos criar, onde eu estou mapeando essas duas entidades, ó, Cart Item e Cart Header, para as tabelas Cart Items e Cart Headers. Note o plural aqui. Como eu vou mostrar a seguir, a única diferença do arquivo de contexto que nós vamos criar é que eu vou continuar definindo, ó, uma tabela de produtos. Então eu vou estar replicando dados do produto. Essa é uma abordagem válida no microserviço, embora não tenha que ser necessariamente a única utilizada. Eu vou usar essa abordagem para simplificar. A diferença é que quando eu trabalhar com a entidade de produtos aqui no microserviço para o carrinho de compras, eu vou ter que definir que o ID ele não vai ser gerado automaticamente pelo banco de dados. Eu vou ter que informar o ID. Então eu uso aqui, ó, a Fluent API,
o atributo value generated never, ou seja, o ID é eu que vou ter que informar. Então, depois de definir esse mapeamento no arquivo de contexto do Entity Framework Core, observe que eu estou herdando aqui a classe de bContext do Entity Framework Core. Ele vai mapear, então, as entidades para essas tabelas. Quando eu concluir, eu vou ter gerado a tabela Cart Headers, Cart Items e Products. Aqui, ó, o meu carrinho vai ser representado por essas duas tabelas. Aqui eu estou falando a nível de banco de dados, ok? Tabelas. Então eu parti de entidades e cheguei nas tabelas. E aqui eu tenho o seguinte comportamento, olha. Um carrinho, ele possui um Cart Header e vários itens. Cada item pode possuir um produto. E um produto, ele pode estar em vários itens dos carrinhos, né? E um Cart Header, ele pode possuir vários cart items, ou seja, vários itens. Então aqui eu tenho um relacionamento, um para muitos, um para muito. Um produto tem muitos itens, um cabeçalho tem muitos itens. E um carrinho tem um cabeçalho e muitos itens, que vai ter cada item relacionado com o produto. Essa seria a lógica bem simples da implementação do nosso carrinho de compras. Então eu vou voltar ao nosso projeto e vou definir aqui um modelo de entidades na pasta mod. Vou vir em Project, Add Class e vou criar inicialmente a classe Cart, que representa o meu carrinho de compras. Essa classe ela vai ter duas propriedades que eu vou usar para identificar o carrinho de compras. Uma propriedade do tipo Cart Head, que é do tipo carrinho de compras, e uma propriedade que representa uma lista de itens que o carrinho pode ter. Então, um carrinho ele vai ter um cabeçalho que vai identificá-lo através do ID do usuário. Então, cada carrinho vai pertencer a um usuário que eu identifico através do cabeçalho e cada carrinho pode ter vários itens, ou seja, uma lista de itens. Aqui eu estou definindo a inicialização da propriedade, né, para evitar o alerta do compilador. Então agora, note que ele está reclamando porque eu não criei ainda o tipo Cart Header nem o Cart Item. Vou criar agora. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, vou selecionar a pasta Modules em Project, Add Class. Agora eu vou criar a classe Cart Item, que representam os itens do carrinho de compra, né? Como eu mostrei. Então aqui eu posso definir diversas propriedades. Eu vou simplificar e vou trabalhar apenas com essas propriedades que eu vou definir aqui, ó. O ID do carrinho, a quantidade, o ID do produto desse carrinho, o ID do cabeçalho. Aqui é uma propriedade de navegação e aqui também uma propriedade de navegação relacionada a produto e ao cabeçalho do carrinho. Então agora eu vou retornar, selecionar a pasta Modules e eu vou continuar criando as entidades do meu modelo de domínio. Agora eu vou criar a classe Cart Header. Então aqui eu vou definir as propriedades, o ID do cabeçalho, o ID do usuário e o código do cupom de desconto. Então eu já defini 3 entidades, só falta a entidade de produto. Então aqui eu vou estar replicando. Ao invés de eu consultar a tabela de produtos usando lá o microserviço Product API, eu vou replicar aqui os produtos que o usuário incluir no carrinho de compras. Essa abordagem pode ser válida ou não, dependendo do cenário. Então aqui, para simplificar, eu vou usar essa abordagem. Então aqui eu vou clicar aqui, ó, Project, Add Class, e vou definir aqui o nome Product. Então aqui eu vou usar praticamente a mesma estrutura que eu usei quando eu criei essa tabela aqui em Product API. A única diferença é que eu não vou definir aqui uma entidade de categorias. E aqui nessa classe Product eu não vou definir um mapeamento para isso. Eu já vou definir aqui, ó, que eu vou precisar informar o nome da categoria aqui nessa entidade. Então quando eu persistir alguma informação aqui, ao invés de eu guardar o ID da categoria, eu vou estar guardando aqui o nome da categoria. O resto permanece igual. Então note que eu estou inicializando as propriedades do tipo string, que são propriedades de referência, para evitar o alerta do compilador. Então agora eu vou fechar aqui essas tabs e vou aqui criar uma pasta no meu projeto Card API que eu vou chamar de Context, onde eu vou definir o contexto do Entity Framework Core. Então, selecionando aqui Context, vindo em Project, Add Class, eu vou chamar aqui essa classe de appdbContext. Tem o mesmo nome que eu usei em Product API. Aqui, ela vai herdar de dbContext, que é uma classe lá do Entity Framework Core. Então, aqui eu vou definir um código igual foi definido em Product API. Só que aqui eu vou incluir o mapeamento dessas duas entidades que nós criamos aqui, ó, Cart Item e Cart Header e Product, né? Então aqui eu vou incluir a referência à pasta Modules onde eu criei essas entidades. E agora eu vou definir aqui a Fluent API no método onModelCreate. Eu vou definir aqui para a entidade produto, ó,
o seguinte, que a ID vai ser uma chave primária, só que ela não vai ser gerada pelo banco de dados, ou seja, não vai ser do tipo identity. Aí eu vou definir as demais propriedades para produto, e eu estou fazendo isso aqui usando a Fluent API para mim não poluir o meu modelo de domínio. Então aqui, ó, eu poderia ter usado data annotations aqui, mas aí eu estou poluindo o modelo de domínio. E isso não é uma boa prática. Então, eu vou usar a Fluent API e vou definir aqui algumas propriedades que vão ser usadas quando eu aplicar o migrations. Por exemplo, aqui, ó, o nome do produto vai ter um tamanho máximo de 100. Se eu não fizesse isso, ele ia usar um valor padrão, máximo que ele podia usar. Isso seria para product. Para cart header, eu vou definir que o user ID tem um tamanho máximo de 255 e o código do cupom tem um tamanho máximo de 100. Então está definindo o meu arquivo de contexto, que vai realizar um mapeamento ORM aqui, ó, definido aqui, e vai aplicar essa configuração, olha, sobrescrevendo as convenções do Entity Framework Core quando eu aplicar o migration. Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar algumas configurações no projeto Cart API. Primeiro, definindo a string de conexão, olha, eu não defini. Qual que eu vou usar? Eu vou usar a mesma que eu utilizei aqui, ó. Eu estou usando o mesmo banco de dados, né? Então, ó, eu estou copiando aqui do projeto Product API a string de conexão, estou retornando aqui, ó, para o projeto Cart API e vou colar aqui, ó. Vai ser tudo igual? Não, vou mudar aqui o nome do banco de dados para VShop Cart DB. Então, ó, a string de conexão vai continuar acessando o MySQL, só que vai criar um banco de dados com esse nome. Então, o primeiro ajuste já foi feito. Vou salvar aqui. Agora, nós temos que focar nos ajustes da configuração da classe Program. Aqui nós temos diversas configurações que eu vou ter que aplicar no projeto Cart API que vão ser iguais a que eu apliquei em Product API. Como, por exemplo, a autenticação vai ser a mesma, a definição do registro do contexto do Entity Framework Core vai ser o mesmo, porque nós estamos usando o mesmo banco de dados, né? Então eu vou vir aqui no projeto Product API e vou fazer o seguinte, ó. A configuração do Swagger vai ser todinha igual, só vai mudar aqui em vez de Product API, vai ser Cart API. Então vamos copiar, ó, a configuração do Swagger. Eu estou copiando, ó. Agora eu vou retornar para Product API. Então aqui, ó, vou sobrescrever. Então eu vou ter que incluir as referências aqui, né? Ó. Pronto. Então, ó, não podemos esquecer de alterar aqui, que é Cart API, VShop Cart API. Então eu vou retornar aqui para a classe Program do projeto Product API. Ó, a obtenção da string de conexão e o registro do arquivo do contexto vai ser igual. Vou copiar também, ó, vou retornar aqui e vou colar. Então eu vou ter que incluir a referência. Eu já utilizei o nome do arquivo de contexto igual, justamente para não ter que alterar. Incluir a referência ao provedor. Pronto. Retornando aqui para Product API, vou incluir a referência do cores. Estou deixando de fora o Automapper e os serviços que eu não tenho nenhum serviço ainda incluído. Vou retornar aqui, né? Então aqui eu tenho que definir tudo isso antes do build, né? Retornando aqui para Product API. Agora aqui, ó, o código da autenticação bidder e da política usada no Identity Server, Authorization, API Scope, VShop. Vou copiar, vou retornar aqui e vou definir aqui, ó. Pronto. Aqui eu vou incluir uma referência, né, ó. Identity Model Tokens, basicamente é isso. Para concluir, eu vou vir aqui em Product API, ó. Aqui eu vou copiar tudo que está entre a definição da interface do Swag no ambiente de desenvolvimento ao Map Controllers. Retornando aqui para Cart API, vou fazer assim. Ó. Pronto. Então com isso, olha, eu tenho agora o meu projeto Product API configurado corretamente e eu estou utilizando as configurações padrão, as mesmas que eu utilizei em Product API. Então agora eu já posso aplicar o Migrations. Então para aplicar o Migrations, eu posso fazer o seguinte. Eu posso usar a ferramenta do Entity Framework Core, que é a .NET-EF. Então, essa ferramenta ela tem que ser instalada no seu ambiente. Para instalar, nós damos o comando numa janela de comandos .NET Tool Install --global .NET-EF, que é a ferramenta. Se você já tiver a ferramenta instalada, você pode atualizar essa ferramenta. É recomendável que você faça isso. .NET Tool Update --global .NET-F. Para você fazer isso, você vai ter que instalar esse pacote no projeto. Senão ele vai dar alguns
alertas durante a instalação. Então aqui, após você concluir essa etapa, nós podemos aplicar o Migrations. Aí nós temos dois comandos principais. O comando que vai gerar o script de migração, ele vai criar uma pasta Migrations no projeto, vai criar uma classe que vai herdar de Migration e vai gerar o script com os comandos para criar as tabelas no banco de dados. O comando para fazer isso é .NET-EF migrations add, e aqui é o nome que você quiser. Eu estou chamando de inicial, que vai ser a migração inicial. Depois que você fizer isso, você pode verificar o script gerado. Se não tiver nenhum erro, para aplicar o comando e executar o script, ou seja, efetivamente criar as tabelas, o comando dado é .NET-EF database update. Então vamos fazer isso. Eu vou retornar para o nosso projeto. Então, ó, vou selecionar aqui, ó, o projeto vcart API, e aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar a opção Open in Terminal. Ele vai me abrir um terminal aqui, ó. Eu vou estendê-lo aqui e aumentar um pouquinho. Então eu estou dentro de vshopcart API, ó. Esse é o meu projeto. Então eu vou dar .NET-EF para ver se eu tenho a ferramenta instalada. Se tiver instalada, ele vai dar uma mensagem igual a essa aqui, tá vendo? Entity Framework Core Command Line Tools 6.6. Aqui eu estou com a ferramenta instalada e ela está atualizada. Se você não tiver a ferramenta instalada, você não vai obter essa mensagem. Aí você vai dar o comando que foi mostrado ali, que é o .NET tool install global .NET-F. Como eu já tenho, eu vou tentar atualizar. Então aqui, ó, em vez de install é update. No meu caso, já vai estar atualizado, então ele vai me dar uma mensagem aqui, ó. Ela foi reinstalada com a última versão 6.06. Então agora eu posso dar o comando .NET-EF migrations add inicial, que é o nome da migração. Então eu vou dar um enter e ele vai gerar um arquivo de script. Ele vai ver que ele vai criar no projeto aqui, ó, uma pasta migrations, olha lá, ó. Criou uma classe com o nome inicial, que é o nome que eu dei, com um timestamp. Aqui, ó, ele está dando uma mensagem para desfazer essa migração. O comando é migrations remove. Então vamos abrir esse arquivo que ele criou, ó. Ele criou um outro arquivo que é um snapshot que ele usa para controlar o migration. Então o que importa é esse arquivo aqui que eu gerei, ó, que tem o nome inicial. Vou abrir aqui, ó, vou recolher aqui. Ele vai criar a tabela cart headers, definir aqui, ó, a chave primária com o ID, a tabela products com essas colunas, a tabela cart items, ó, com essas colunas, definindo a chave primária, a chave estrangeira. Então tá tudo ok. Então eu posso fechar, voltar aqui para a janela e agora eu vou emitir o comando que vai aplicar esse arquivo de script. Vou dar .NET-EF database update. Antes de eu dar o comando, eu vou abrir aqui, ó, o MySQL Workbench. Então, ó, eu tenho VShopDB e VShop Identity Server, que foram criados nas aulas anteriores. Eu não tenho a tabela que ele vai criar, que vai ser VShopCardDB. Foi definido no arquivo appsettings.json, VShopCardDB. Então, agora eu vou dar esse comando, vou dar um Enter aqui, e aí ele vai aplicar o script. Olha lá, ó. Ele aplicou. Então, eu posso abrir aqui o Workbench MySQL, vou mandar ele dar um refresh. E olha aqui, ó, VShopCardDB, ó, tá vendo? Ó? Ele criou as tabelas aqui, ó. E essa tabela --F Migrations History é a tabela de histórico do Migrations que ele usa para controlar as migrações, né? Ó, ele criou a tabela Products. Olha lá as colunas ID, Name, Price Description, Stock, Image, URL e Category Name. Criou a tabela Cart Items, ó, com as colunas ID, Quantity, Product ID e Cart Header ID. E ele criou a tabela Cart Headers com as colunas ID, User ID e o Coupon Code. Então, com isso, nós já temos no banco de dados criado, as tabelas criadas, e a seguir, na próxima semana, nós vamos definir os DTOs, Data Transfers Objects, definir o mapeamento e implantar o repositório aqui no projeto Card API.